Tá aberta a porteira do pesadelo dos trabalhos em grupo, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Uhul! Yay! Adoro! Aqui quem fala é a Made, e eu tô aqui de novo com a Nai! Oi, gente! Nai está de volta! Ai, bem, gente, Nai? parece que faz 3 meses que eu não gravo. Nesse vai e volta, faz 3 meses. Mas é que nesse meio tempo, né? Você está no Brasil agora, né? Agora a gente... Ai, Maids, a gente tá gravando no mesmo fuso horário. É tão emocionante. Que loucura, né? Ai, sério, que coisa. Ai, bom demais, sério. Muito bom. Como é que você tá, Nai? O que você tem feito? Olha, eu tenho feito coisas que todo brasileiro faz, que moram no exterior, que faz quando chega aqui. Eu já fui em muitos médicos, eu fui refazer o meu RG, mas ao mesmo tempo eu também já comi pastel com caldo de cana, já comi pão de queijo, já fui em 3 festas juninas, porque eu vim pra cá pra festa junina, né? Eu tinha um foco e apenas um foco, a festa junina. Então Eita. eu tô Ok. no mundo. Mas já fiz RG, aquela coisa chata. Não, obrigada. Um pouco de coisa chata, um pouco de coisa boa e, claro, aproveitar as comidas que você não tem acesso fácil lá fora, né? Que legal. Exato, esse era o meu foco. Nai vai continuar aproveitando por mais um tempo aí o Brasil, a gente tá feliz que ela tá por aqui por perto. Ela não tá tão perto de mim, mas tá mais perto da Mari, né? Então... eu vou ver a Mari semana que vem. Gente, quando sair esse episódio eu vou estar vendo a Mari. Por favor, postem, hein? Eu quero ver coisa de vocês tá juntas, bom. tá? Imagens, ok. Gente, no episódio de hoje, a gente vai fazer review de um webtoon que, se eu não me engano, ele terminou já faz um tempinho, né? Eu acho que sim. Até umas semanas atrás, eu nunca tinha lido essa história. A Nai já falava desse webtoon aqui no podcast, tinha bastante tempo, mas foi só recentemente que eu finalmente fui ler Semantic Error, né? E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Então fica aqui com a gente para você conhecer um pouco mais sobre essa história que já começa sendo o maior case de implicância de todos os tempos, ao meu ver, tá? E nesse episódio, a gente também vai aproveitar para compartilhar algumas curiosidades envolvendo esse webtoon. E é claro, a gente vai dar também as nossas opiniões sinceras sobre essa história, como a gente sempre faz em todo review. Beleza? Um aviso importante... Esse episódio, então, ele vai conter spoiler de tudo que acontece no webtoon Semantic Error, então fica aqui o nosso aviso, né, para caso você não tenha terminado de ler ainda, caso você não queira receber spoilers, cuidado, porque esse é o episódio que é recheado de spoiler, tá, gente? Review assim, a gente não se controla, é isso. A gente não coloca filtro, beleza? E, gente, não se esqueçam também de seguir, avaliar e ativar as notificações do podcast para você não perder nenhuma novidade, porque a gente tá sempre postando coisa nova por aqui, produzindo conteúdo novo, toda quarta-feira tem episódio, então ativa as notificações, segue, dá aquela avaliada, ajuda a gente, porque isso é bem legal, a gente consegue perceber daí que o pessoal tá curtindo o nosso conteúdo e a gente se motiva a continuar fazendo cada vez mais, tá bom? E mal não faz. Mal não faz, né? Pô, você não vai pagar nada, vai. O tempo é ridículo, já tá aqui ouvindo o episódio mesmo, é só ir lá apertar um botãozinho, papum. Né? Papum, Exato. papum, é isso. Bora pro episódio, Nai? Ai, vamos. Ai, estou animada. Gente, hoje então a gente vai falar de Semantic Error. Antes de começar, vamos trazer a sinopse do webtoon, Nai? Ai, vamos. Eu nunca li a sinopse desse webtoon. Pois é, vou trazer aqui a sinopse do Manta, tá, gente? Que eu não sei se esse webtoon tá disponível em outros lugares, mas eu sei que ele tá disponível inteiramente no Manta, inclusive foi no Manta que eu li, então é isso. A gente tá trazendo a sinopse daqui, tá bom? Então vamos lá. Sang-woo Cho é como um robô sem emoções que só sabe seguir regras. Então, depois que todos seus companheiros de equipe se escoraram nele em um projeto em grupo, ele não lhes deu nenhum crédito. Isso impede que o Jae-young se forme, o que faz com que o Jae-young incomode constantemente o Sang-woo em busca de vingança. Sang-woo será capaz de depurar Jae-young um erro semântico de sua vida perfeita? Essa é a sinopse. Sinceramente, a sinopse resume bem o acontecimento inicial do webtoon. Primeiro capítulo. Que é o que acaba desencadeando todo o resto, né? A gente tem o Sang-woo, que
vai fazer um trabalho de faculdade e é aqueles trabalhos... Sabe quando você vai fazer um trabalho, Nay, que você não conhece ninguém? Já passei por isso. Você simplesmente se junta aleatoriamente com gente que você não conhece. E, assim, além do que, é uma sala que claramente é feita com pessoas de vários cursos, assim. Que você nunca viu na vida. É bem optativa. Você nem tá estudando constantemente com aquelas pessoas, sabe? É uma matéria e nunca viu a pessoa direito. Cada um tá fazendo por um motivo diferente. É muito complicado, né? E trabalho de faculdade já é difícil. Aí trabalho com gente que você não conhece e que você não sabe nada, ele tende a dar problema. E aí o que acontece é que nesse trabalho, a galera simplesmente vai lá e joga tudo nas costas do Sang-woo, né? Faz aí o trabalho. Porque ele é bem inteligente, ele é bem esforçado, então ele fez a parada sozinho. Aí ele foi lá e, vocês não vão participar do trabalho? Então beleza, então eu vou tirar o nome de vocês do trabalho. Vocês sinceramente, não participaram, né? Então, válido. Se fode aí, basicamente. Não conheço vocês, fiz porra nenhuma. Não, e as desculpas das pessoas é tipo, ontem eu tava cansado. É uma desculpa muito esfarrapada, que eu fiquei com dó dele. Eu achei muito válido. Assim, ele tá no direito dele. Ele fez o trabalho sozinho, as pessoas não conseguiram ajudar. E, né, algumas pessoas podem achar que é frio, mas assim, eu também acho muito mal você simplesmente jogar todo o trabalho pra cima de uma pessoa e achar que você tem o direito de ganhar algum crédito por aquilo, entendeu? Exato. Então, ele tá no direito dele, ele fez, vai desagradar algumas pessoas no meio do caminho, mas tem um jeito muito simples de você não desagradar, de você não passar por esse tipo de situação, que é você fazendo a sua parte, ajudando, né? Muito fácil. Eu acho que eu colocaria o nome da pessoa pra evitar conflito. Mas eu acho ele maravilhoso. Eu sou essa pessoa. Mas ele tá no direito dele. Tipo, ele tá no direito dele. Se fizessem isso comigo, eu não ia achar um absurdo, porque a pessoa tá no direito dela, entendeu? Exato. Eu também nunca faria isso com alguém, assim, não fazer minha parte. Eu não vejo que é do meu tipo. Mas eu também sou do mesmo lugar que você, Nay. Eu não compraria esse conflito, sabe? Não. Provavelmente não. Mesmo que eu tivesse muita vontade, porque por dentro a gente quer fazer, né? Por dentro, eu posso confessar uma coisa? Na época de faculdade, eu também não gosto de fazer trabalho em grupo, porque tinham pessoas igual ao do Webtoon. Eu tinha uma frase que eu repetia mentalmente, que era: eu sei porque o Batman trabalha sozinho. E aí, tipo, quando eu falava, nossa, agora eu entendo porque o Batman trabalha sozinho. Eu odeio o Batman, Sim. tá? Mas, assim, era a única referência de super-herói que eu falava, nossa, essa pessoa trabalha sozinha e gosta de trabalhar sozinha. Porque trabalhar com outras pessoas é um inferno. É isso. E o Robin? Mas ele meio que depois de um tempo, né? Mas né? Mas, né? Tá bom. Mas, né? Tá bom. Não, mas justo. É que é complicado, né? É bem complicado. Só que é aquela coisa, a gente não quer arrumar conflito, só que claramente esse não é o caso do Sang-woo, né? Não. E aí é legal que a sinopse explica bem o tipo de pessoa que ele é. Se ele vai ser taxado como um cuzão, se ele vai arrumar conflito com a galera, se ele vai foder a vida de um monte de gente, ele não tá nem aí. Ele vai fazer o que ele acredita que é certo e Exato. deu. Ele não se importa com o que as pessoas pensam dele. Ele tem isso bem definido, né? Ele tem uma regra, ele tem um caminho, e o caminho é esse, não existem contornos. É isso. Exato. Vamos trazer aqui então, Nay, alguns fatos e curiosidades sobre essa história, né? E dados também técnicos dela. Vamos. Gente, Semantic Error originalmente é uma web novel que foi escrita por Jo Sori em 2018, tá? O Webtoon, no caso, ele acaba seguindo a mesma linha da web novel e ele é ilustrado por Andy. Essa história, ela tá disponível oficialmente em inglês no Manta. O status é finalizado desse Webtoon e a obra possui um total de 93 capítulos que são divididos em 3 temporadas. O primeiro capítulo desse Webtoon em inglês foi postado oficialmente no Manta em 20 de julho de 2022. Então, tem um espaço aí, né, entre a novel e o Webtoon, uns 4 anos, né? E você também, se você quiser, se você gosta de ter versão física dos seus Webtoons preferidos, saiba que Semantic Error também tem versão física do manhwa para você adquirir. Sim. Eu não consegui ver certinho quantos livros, quantos volumes tem, mas eu acho, se eu não me engano, você consegue comprar aí o volume 1 e 2, que deve ser referente à primeira temporada do Webtoon.
tá? Eu acho que é isso. 2 volumes englobam a primeira temporada, você consegue comprar, tem 2 capas bem bonitas, né? Eu vi ali uns box bonitos, então se você quiser, você pode adquirir, tá? Só dá uma procurada que você encontra na Amazon e outros lugares pra você comprar. É legal a gente pontuar também que essa história também recebeu uma adaptação pra K-drama. Sim. K-drama tem o mesmo nome também, é Semantic Error, né? E ele foi publicado, ele foi lançado no começo de 2022. E bastante gente comenta que foi o primeiro K-drama, né, BL, a alcançar um grande sucesso na Coreia do Sul. Sim. Você já assistiu, Nai, eu não assisti, mas pra vocês terem uma ideia, meu Twitter não é muito voltado pra K-drama, assim, sabe? Eu sigo uma pessoa ou outra, mas na época que ele estava passando, eu via muita coisa. Tipo, muitas imagens de como tava igualzinho, como a roupa vermelha ficou igualzinha. Eu fiquei muito surpresa. De tá aparecendo pra mim. Usualmente não aparece. Eu fiquei, uau. Eu fico curiosa de dar uma checada, assim, pra ver como é que é. Talvez depois eu faça isso. Eu fiquei com vontade também. Eu confesso que eu também fiquei com vontade. Uma outra coisa, que é mais uma curiosidade, que eu queria compartilhar, é que o personagem do Jae-young, ele possui contas de roleplay no Twitter e no Instagram. Elas não estão sendo mais atualizadas, né? Os últimos posts que rolaram foram em 2020. Mas eu acho que estava atrelado com o lançamento do Webtoon na Coreia, porque você consegue ver fotos dele... E, tipo, fotos dele como casal, fotos do Jae-young, né, fazendo as coisas. Adorable. Então, era um jeito pros fãs acompanharem os perfis e meio que entrarem nessa brincadeira. Se esse personagem fosse real, é assim que ele conduziria o perfil dele nas redes sociais. Eu acho muito legal quando rola esse tipo de cross-mídia. Você lê a história no Webtoon, você entra nas redes sociais, acompanha o perfil dos personagens. É muito divertido. Mó legal, assim. Eu acho muito divertido. Achei uma ideia muito boa. E aí, você entra lá no Twitter, você vai ver o perfil com seus, 30 mil seguidores, a galera comentando nos posts, né? Muito bonitinho. Até a última postagem foi uma foto dos 2 personagens do Webtoon. Abraçadinhos, felizes. Então, bem legal. Bem legal mesmo. Fofos. Uma outra coisa que eu acho que fica também uma curiosidade, uma observação, é que em março de 2023, a classificação indicativa desse Webtoon, ela mudou de mais 15 para mais 19. Eu admito que eu não sei se, por exemplo, quando eu li essa história, eu peguei já essa mudança do mais 19, porque, bom, eu li no Manta, né? E a gente sabe como é que são as versões do Manta. Elas... Talvez o Manta tenha mantido só a mais 15, ou talvez seja a mais 19, a gente não percebeu, assim... Mas não chegou no ponto de eu sentir falta. Eu não senti que estava censurando e atrapalhando na contagem da história. Então é possível que eu tenha lido a versão mais 15, tá? Eu acredito que possa ter rolado. Mas eu achei interessante essa observação. Essa adaptação, a princípio, ela tinha começado a partir do capítulo... de um capítulo em específico... Mas provavelmente eles devem ter feito retroativo e ter feito outros capítulos específicos ser mais 19. Essa é uma coisa que acontece com alguns webtoons, né? A gente sabe que pode rolar. Então fica aí essa curiosidade também sobre essa história. Em relação a dados, curiosidades sobre o webtoon, era isso. Achei bem legal montar isso aqui. Acho que ajuda o pessoal a entender um pouco mais sobre essa história. Tem bastante coisa aí no universo Semantic Error pra você consumir e ver o que tá rolando, né? Bem massa. Tem muita coisa pra explorar e se divertir. Bastante mesmo. Nai, e eu até achei bem engraçado, porque quando eu tava vendo esse lance do perfil de roleplay, né? Eu fiquei, mas será que o Sang-woo não tem? E aí eu fiquei, cara, se tem uma pessoa que não teria rede social, é o Sang-woo, sabe? Exato, ele não tem tempo pra isso na vida dele. Ele não tem tempo pra isso. Não tem como, sabe? Não tem condições. Não. Então, muito legal, assim. Então, esse era o compilado de fatos curiosos e informações sobre esse webtoon. E, Nai, agora a gente pode ir pro review. É a parte divertida, tá bom. Nai, eu quero começar te perguntando quando foi que você leu esse webtoon, porque eu sei que você já comenta dessa história há bastante tempo aqui no podcast. Eu conheci essa história de nome também. Eu conheci um pouco dela porque você contou sobre ela em alguns episódios que a gente gravou junto, mas eu não tinha lido ainda. Então, assim, eu sei que você conhece essa história tem um tempo. Você lembra quando você começou a ler?
Não, mas eu sei que eu peguei o final da segunda temporada e o hiatus gigantesco até a terceira. Então, Eita, tá. Faz tempo. Eu peguei esse hiatus gigantesco. Beleza. Talvez 60 e pouco por aí, né? Eu acho que foi. E só mais uma dúvida. E aí você foi acompanhando constantemente? Como é que foi? Eu acho que eu vou queimar um pouco de largada, mas eu acompanhei até acontecer algumas coisas na história que eu falei, se perdeu. Mas eu acompanhava e aguardava, só pra vocês terem uma ideia, eu entrava no Manta, porque eu também li no Manta, na época que eu assinava o Manta, então, tipo, faz tempo, porque minha vida me fez parar de assinar o Manta, mas eu entrava na paginazinha dele para ver se ele tinha voltado ou se tinha data. Assim, sabe? Tipo, mesmo sem... E eu li 2 vezes o começo, porque eu acho incrível, assim. Eu li mais de uma vez. Cara, é um webtoon que começa muito bem, né? Eu acho que eu tenho a mesma sensação que você, assim. Eu já sabia como é que era o começo, não posso dizer que eu fui ler e foi uma surpresa absurda, porque você já tinha me contado. Já tinha contado. Eu já sabia um pouquinho da história, mas isso de nenhuma maneira tirou sei lá, a sensação maravilhosa de ler aquele início. É muito bom. É engraçado, é meio mesquinho, é gratuito demais, algumas coisas. Bom. É muito bom. Mas é excelente, entendeu? Porque a gente tá lendo a história por esse exagero mesmo, é pra ter isso e tal. Cara, a Nayana sempre me descrevia. O cara simplesmente chegava e ele tava vestido todo de vermelho, jaqueta vermelha, touca vermelha, não sei o quê. E eu não entendi exatamente o contexto daquilo. Aí quando eu fui ler a história, o cara que tá vestido de vermelho é o Jae-young, que o que aconteceu foi que ele não conseguiu completar, ele reprovou na matéria por causa da nota 0 no trabalho, né? Ele não conseguiu recuperar, não conseguiu o número de créditos suficiente para ele se formar e ele teve que fazer mais um semestre por causa disso, ele precisava se formar com urgência porque ele ia fazer um intercâmbio. Então ele perdeu o intercâmbio porque ele não conseguiu se formar. Tipo, é muito, muito péssimo. Foi um efeito dominó, assim, pra ele, né? E acho que, na real, tipo, pra ele, o que mais pegou com o Sang-woo foi que o cara tava cagando pra ele. Porque ele sabia que ele tava errado. Chegou num ponto que ele sabia que ele tava errado. Entendeu? Só que o que mais pegava é que ele era completamente ignorado. Tipo, o cara cagou pro que aconteceu com ele e todas as vezes que ele tentou conversar com ele, ele foi ignorado. Então isso foi intensificando o ódio dele com aquela pessoa, sabe? Exato. Então ele decidiu, tipo, cara, quer saber? Eu vou ser mesquinho? Sim. Eu vou acabar com a vida dele? Sim. Eu vou fazer ele ficar com raiva? Sim. E aí tem um dia que ele chega, e ele chega todo de vermelho e senta do lado do cara. E quando a Nayana me contou, ela me mostrou a foto do personagem, eu fiquei, legal, mas eu não tô entendendo o contexto, né? E aí agora a gente entende. Ele odiava a cor vermelho, era a cor que ele menos gostava. Exato. Principalmente porque é uma cor que geralmente tá atrelada a erro, né? Tá atrelada a quando alguma coisa tá incorreta. E aí o cara chega de casaco vermelho, touca vermelha, camiseta vermelha, calça vermelha, sapato vermelho, mochila vermelha, e ele tem cabelo vermelho, tá ligado? Ele é um farol, assim. Ele é um farol. Ele tá a cor da red flag, sabe? Aquele lance de, né? A bandeira vermelha. A cor dessa bandeira é vermelha, a cor desse homem é vermelho, tá ligado? 100%. E aí você começa a entender que o lance do Sang-woo é que, cara, ele deve ter, tipo, uma espécie de toque, assim, a rotina dele é muito meticulosa, então ele senta sempre no mesmo lugar, acorda sempre no mesmo horário, pega sempre o mesmo ônibus, toma sempre a mesma bebida depois do almoço. É muito bom. Come as mesmas vai coisas. Vai sempre pra biblioteca a tal horário, chega em casa a tal horário, usa sempre tal roupa. E aí o cara descobriu que ele tinha todas essas manias. Ele tinha até a mania de jogar o lixo sempre na mesma lixeira. Era tipo assim, ó. Fazer a caminhada no mesmo lugar todo dia. Do tal horário a tal horário. A vida dele é cronometrada. Exato.
E ele se sentia confortável com essa rotina toda planejada e tal, que sempre se repetia. O que o Jae-young fez foi, eu vou estragar a rotina dele. Então ele sempre senta em tal lugar, que é o lugar perfeito, com a visão perfeita, longe do ar-condicionado. Ele foi lá e sentou no lugar do cara. Chegou antes e sentou no lugar do cara. Ele sempre almoçava. A da bebida é muito bom. O da bebida é excelente, mas ele sempre almoçava, ele ia lá e incomodava ele na hora do almoço, que seja. Ele sempre saía depois do almoço e tomava uma bebida horrorosa de café que ninguém comprava, só ele. Ele foi lá e comprou todas as latas da bebida dele pra ele chegar lá e não ter. Mano, ele sempre jogava o lixo em tal lixeira, ele encheu a lixeira de lixo pra ele não poder jogar. O cara ter que procurar outra lixeira. Ele sempre ia dar a volta num bosquezinho lá da universidade. Ele conseguiu dar um jeito de interditar o bosque, fazer rolar uma gravação lá que ninguém podia passar de tal coisa. Ele atrapalhou até a caminhada após o almoço do menino, tá ligado? Ele atrapalhava tudo. Aí ele ia na biblioteca, sentava do lado dele. E ele fazia isso todos os dias. Todos os dias ele fazia isso. Acabava com a rotina dele. E ele é um cara que nunca tinha sido desafiado a ter a sua rotina destruída daquela maneira, né? Então ele começou a ficar com raiva e tal. A relação deles começou bem torta, desse jeito. Começa bem no estilo Enemies to Lovers, mas não pesadão, criminoso. Um Enemies to Lovers de implicância, sabe? É muito bom. É muito bom. É de implicância, mas é uma implicância, assim, saudável também. Não é saudável, mas é muito bom. É inocente. Eu diria que é de pirraça, sabe? É só sacanagem, assim. É só de sacanagem. É muito, mas é muito engraçado. Os dois são muito mesquinhos. Velho. É muito bom. É muito engraçado. E aí o que eventualmente acaba acontecendo é que, assim, o Sang-woo, ele é programador, né? O Sang-woo é programador. Trabalha com código. Isso. E o Jae-young, ele é designer. Ai, né? Crush. Sim, viu? Crush. Muito crush. Aí, o que acontece é que o Sang-woo, ele tá desenvolvendo um game. E ele precisa trabalhar junto com o designer pra ajudar a desenvolver todas as peças do jogo, todos os personagens, os itens e tal. E ele tinha uma pessoa pra trabalhar junto com ele, só que essa pessoa não vai conseguir levar o projeto adiante. E ela recomenda o Jae-young como designer pra substituir nesse trabalho. E é nesse momento, na verdade, que eles se reencontram, né? Porque eles tretaram, nunca se viram pessoalmente. Tretaram e aí recomenda um designer que ele não sabe quem é. Quando ele vai encontrar o designer, quando eles vão trocar telefones para poderem trabalhar junto, quando ele vai salvar o telefone do cara, ele vê que ele já tinha aquele número salvo e bloqueado, porque era uma das pessoas que foi parasita com ele no trabalho de faculdade. É tão bom. E o outro cara também tinha o número dele salvo como a pessoa que deixou ele no vácuo esse tempo todo, né? E não quis conversar. Então, aí vira uma loucura e tal. Mas depois de um tempo, eles decidem trabalhar juntos, né? Eu acho que ele chega num acordo. Eu não lembro qual era o acordo. Mas era tipo... Não, o Jae-young lê as coisas do jogo e fala, cara, esse jogo é bom. É um bom projeto. Eu gostaria de participar desse projeto. Só que o Sang-woo não quer, porque ele fala, você vai ser responsável. Você não vai fazer o trabalho. Você vai me deixar na mão. E eu preciso de... Porque ele é chato. Ele fala, eu quero que alguém faça esse trabalho. Aí o Jae-young fala, não, esse projeto é bom. Eu quero fazer, vamos fazer. Só vai ser profissional nossa relação, a gente não tem que conversar, dia tal eu te mando as coisas. Sim, e tem um lance também que o Jae-young, ele diz assim, o jogo ele tem potencial, mas ele tem muita coisa aqui que não funciona. Ah, é? E aí o cara diz, então, tipo, me propõe aí o que seria melhor. E ele realmente propõe, e quando o Sang-woo olha, ele diz, tipo, esse cara, ele é realmente bom, porque ele tá realmente propondo ideias que fazem sentido, né? E aí eles decidem trabalhar junto, porque o Jae-young acredita que vai ser um trabalho legal pro portfólio dele, e o Sang-woo acredita que ele vai conseguir fazer um jogo melhor com a ajuda dele, como designer, né? Uhum. E aí eles decidem trabalhar juntos. Tem uns flashbacks também que a gente começa a ver que o Jae-young, ele ficava de olho
no Sang-woo um tempo atrás, só que obviamente ele se desencantou com ele no momento que eles começaram a trabalhar juntos, no momento que ele reprovou por causa do cara, né? Tipo, exato. Ele já sabia quem o Sang-woo era. Problema. Exato, ele já sabia quem o Sang-woo era. Porque, na real, assim, o Sang-woo, ele meio que não prestava muita atenção nas pessoas, né? Tipo, ele não é uma pessoa muito boa em construir relações, porque ele é honesto demais, não se importa. Se a pessoa tá fazendo uma coisa errada, ele não se importa. Tipo, ele não vai arredar o pé e tal. Se não afeta ele tá foda-se. Se tá foda-se. É isso. E assim, isso pode fazer com que seja difícil construir algumas relações, né? Uhum. Então, assim, o Jeong tinha curiosidade em relação a ele, achava ele uma pessoa interessante, mas no momento que eles se encontraram e se conheceram, tipo, ele realmente percebeu, cara, esse cara é realmente muito complicado. E o que frustrava ele é que ele já tinha tido interações com o Sang-woo, só que o Sang-woo é tão desligado e ele tão não se importa com as pessoas no geral, no sentido de não prestar atenção, não ocupar a cabeça muito com o que as pessoas pensam, que ele deletou que ele já tinha encontrado o Jeong em outras situações. Tipo, já teve casos deles se esbarrarem um no outro, teve um mal entendido, que ele achou que ele tinha feito uma parada que ele não tinha feito. Tipo, ele chegou cobrando o dinheiro do Jeong um dia, dizendo, você tá me devendo 40 centavos, tá ligado? Ele é esse tipo de pessoa, metódico nesse nível. E o Jeong ficou tipo, mano, o que esse maluco tá fazendo? E na real, quem devia 40 centavos pra ele era uma outra pessoa, que ele confundiu com Mas o Jeong, ele não assim. decora então, o rosto das pessoas, então pra ele tanto faz. Ele não grava, ele não lembra e tal. Então eles já tinham tido algumas interações, e o Jeong, na real, a parada que mais deixava ele puto era como ele era alheio e como ele se sentia uma pessoa invisível pra aquele cara. Tipo, velho, ele não lembra de mim, ele não me dá atenção, tipo, ele não me escuta, e bizarro, assim, a relação, né? Mas, depois que eles percebem que eles podem se ajudar e eles podem fazer um jogo muito massa junto, eles começam a trabalhar juntos, e aí que a relação começa a melhorar, né? Melhora sim. Eu diria que uns 60%. Não muito. É que não é da água pro vinho. Eles não viram besties. Mas, Nayana, 70% é muito, Nayana. 60%, vai. Eles não viram besties. Mas o que eu gosto é o quanto o Jae-young assume rápido que ele gosta do Sang-woo. Ele assume rápido. E ele tenta muito. O que eu acho fofo é que ele tenta seduzir o Sang-woo. Ele tenta, assim, Sim, do tipo, tenta. Se arrumar, aparecer sem óculos, aparecer mais arrumado, sabe? E chega no ponto que é o ponto que eu acho muito bom, é quando ele desiste. Eu acho muito bom. Eu adoro. Quando ele fala, não. Mas sabe não qual vai é dar. o lance? É que o Sang-woo, ele começa a perceber, só que ele não quer aceitar aquela situação, porque pra ele, ele também tem uma visão de relacionamento, né? Como ele é muito metódico, ele já tinha, digamos assim, tudo traçado pra vida dele. E se apaixonar por um cara não fazia parte dos planos dele, sabe? Tipo, não era uma coisa que ele estava planejando fazer. Então, era uma coisa que ele rejeitava. Só que ele já estava entrando numa situação de, tipo, sentir algumas coisas pelo Jeong quando ele não queria sentir. Tanto que tem aquela cena maravilhosa que ele começa a stalkear ele nas redes sociais e salvar as fotos dele de redes sociais numa pasta no computador dele, tá ligado? Onde ele fica olhando as fotos do Jeong, assim, tá ligado? E naquele momento, o Jeong não sabe que ele tá afim dele, ele tá fazendo um esforço desgraçado pra chamar a atenção desse homem e pra ele não tá fazendo, não tá surtindo efeito nenhum. Mas o cara tem uma pasta cheia de foto dele, que ele posta nas redes sociais e salva no PC dele, tá ligado? Exato. É muito engraçado. É muito bom. Eu amo o dia que o Jeong vê as fotos no computador dele. Ai. Porque daí ele entra numa de... Você tá na minha... E você não todo, sabe. Exato. Não, ele sabe. Ele sabe. É que eu também gosto... O Sang-woo sabe. Eu gosto do momento que o Sang-woo percebe quando ele fala, cadê o cara de vermelho
me irritando na sala. Ele sente falta da roupa vermelha. Ele sente falta dele incomodando ele. Ele é muito bom. Esse momento também é muito bom. Porque ele já estava acostumado de ter o Jae-young incomodando ele. Só que quando eles meio que foram ajeitando as diferenças, o Jae-young falou, cara, eu ia te encher o saco e tal, por um tempo, e depois eu ia parar. E aí chega uma hora que ele para. Ele para de aparecer na aula. Ele para de comprar bebida pra ele não poder tomar. Exato. E aí, tipo assim, o Sang-woo pode voltar a ter a rotina dele do jeito que ele quiser. Só que agora ele tá sentindo falta daquela pessoa enchendo o saco dele o tempo todo. Ou seja, eu acho que, tipo, o Sang-woo começa a perceber meio cedo, só que ele é cabeça dura e ele esconde. Então, quando o Jae-young vê a coisa no computador, pra ele é uma surpresa, porque ele tava achando que o esforço dele não tava resultando em nada, mas tava. Só que o Sang-woo, ele tava escondendo, entendeu? Ele tava fingindo que ele não se importava, quando na verdade o cara tava com uma pasta cheia de foto dele no computador e tal. É muito stalker. E ele tava ficando tão nervoso com ele, assim, nas situações do que o próprio Jae-young tava, né? E, cara, é muito legal. Eu gosto muito da relação deles, assim, do jeito que ela vai evoluindo. Eu, particularmente, sou muito fã desse enemies to lovers de implicância contra uma parada criminosa. Eu gosto dessa relação, eu acho muito legal, porque a gente começa a ver as coisas desse jeito e sempre tem um espaço pra ficar legal, entendeu? Evoluir, superar essa implicância, ir pra um lugar massa e tal. Então, eu particularmente gosto bastante de estilo de história desse tipo, e eu me envolvi bastante no Semantic Error, porque ela começa desse jeito e vai evoluindo super, né? Num ritmo muito bom. Era um ritmo muito gostoso. Muito, muito bom. Cara, eu devorei. Eu falei pra você, Nayana, eu terminei de ler Semantic Error. Eu li tudo num dia, assim. Pá. Foi tudo de uma vez. Foi mesmo, você me avisou. O que pra mim pegou, chegou num ponto do Webtoon, mais pro final, que eu comecei a ficar incomodada com os conflitos. Porque, você assim, também, eu concordo. Porque assim, conflito vai acontecer, né? A maioria das histórias, elas vão seguir aquela coisa. Vai começar de um jeito, aí a situação vai melhorar, mas aí vai ter uma hora que vai piorar de novo, pra depois melhorar antes de terminar. E tem algumas que esse ciclo se repete ainda mais vezes, né? Sim. Pra mim, o problema dessa história é que chegou numa hora, começou a entrar nos conflitos que eu não tava entendendo. Por quê? Por que tava tão difícil de resolver. Eu não tava entendendo muito a motivação de alguns desses conflitos, assim. E eu comecei a me incomodar com como eles se estenderam até o final do Webtoon. Essa foi uma coisa que me pegou, assim, porque eu tava muito gostando de ver a relação deles evoluir daquela maneira. Eu tava gostando muito de ver eles trabalharem, os dois apaixonados, tipo, os dois se entregando naquela relação. Aí, de repente, as coisas começaram a dar errado, porque o Sang-woo começou a ficar ansioso porque o Jae-young ia embora. Porque ele não fez o intercâmbio antes, mas ele estava planejando ir embora depois, né? Então, eles estavam nessa relação que eles estavam começando a gostar um do outro, mas o Sang-woo tava vendo o momento que ele ia embora. E aí, tipo, eu vou ficar com esse sentimento todo que eu tô criando por esse cara, eu vou ficar sozinho aqui e ele vai embora e tal. E o Jae-young tava achando que o Sang-woo enxergava ele também só como uma amizade colorida, que não tinha, realmente não nutria sentimento, que ele era só uma pessoa pela qual ele tinha atração sexual e tal, e que assim que ele fosse embora, ele seria facilmente substituído por um novo parceiro sexual, simplesmente, sabe? E os dois gostavam um do outro. Eu entendo que o Sang-woo é uma pessoa que não necessariamente sabe se comunicar com muita precisão. Então eu entendo que podem surgir maus entendidos. Mas, cara, tinham alguns mal entendidos que não entravam na minha cabeça. O da peça de teatro, Nayana, assim, ó. Você me contou quando você leu o da peça de teatro. Eu contei, eu mandei um áudio. Pra mim, aquilo não faz o menor sentido. Porque o Jae-young, ele às vezes era chamado pra atuar em peça de teatro da faculdade, porque ele é popular, todo mundo ia assistir a peça que ele participava. Então, e o Sang-woo sempre quis ver ele atuando numa peça de teatro. E aí ele fez um bico numa peça que ele ia fazer um pirata. E o Sang-woo tava tipo, nossa, eu quero muito ver ele
de pirata. Tinha um pouco uma fantasia dele ver ele naquela situação e ele queria muito ver a peça. O problema é que quando ele foi comprar ingresso pra peça, esgotou. Ele não conseguiu comprar ingresso pra peça. E ele tentou esperar pra ver se alguém ia vender o ingresso, devolver. Ele não conseguiu o ingresso. E eu fiquei, mano, liga pro Jae-young e fala, Jae-young, eu quero ver a sua peça. Oi, namorado, tudo bem? Você tem interesse em ver a tua peça? Ele é a primeira pessoa que você deveria pedir se você quisesse o ingresso. E aí, o que é pior é que no dia da peça, o Sang-woo tenta, ele não consegue. Aí ele volta pra casa, ele tá chorando. Ele chega em casa, quando ele chega em casa, a peça já acabou, ele não conseguiu ver. E ele vê na caixinha de correio do prédio dele, tem uma carta do Jae-young com o ingresso da peça. E eu fiquei, quem é que manda um convite para uma pessoa e não avisa? Mandei um convite para você na sua caixa de correio, pega lá. Ele só mandou a carta e ignorou. E o outro só aceitou que ele não ia conseguir o ingresso e nunca falou com o cara que tava atuando na peça. O Jae-young ia dar um jeito de fazer ele assistir a merda daquela peça, entendeu? Ele ia dar um jeito de botar ele lá dentro, nem que fosse nos bastidores, pra ver por trás das cortinas, tá ligado? Aí depois eu ainda pensei, não, o Jae-young vai sair, já que ele não foi na peça, ele vai sair vestido de pirata e fazer uma surpresa na casa dele mesmo, sabe? E ele vai, sei lá, recitar a fala dele pra ele. E não aconteceu nada. Nayana. Nada. Eu fiquei... Sabe o que eu senti? Frustração. Que cena desnecessária. Porque essa referência a ele vestido de pirata, a ele atuando em peça, tinha acontecido antes. E eu pensei, isso vai se construir pra alguma cena importante. E não, foi o mal entendido, mas sendo... Tipo assim... Que levou em nada. Desculpa, gente. No mundo real, esse problema jamais aconteceria. Não aconteceria. Eles são namorados. Assim, eles já estavam numa posição séria, entendeu? Exato. É isso. E eles claramente têm um celular um do outro. Você avisa. Como é que eles não conversam sobre esse assunto? Exato. Como é que o Jae-young nem conta pra ele? Eu não consigo entender na situação que tá, porque, tipo assim, o Jae-young adora a atenção do Sang-woo. Adora ver. Ele adora se mostrar, ele tem essa de eu quero realmente seduzir ele, eu gosto que ele me veja bonito, eu gosto que ele me veja... Ele já sabia que o Sang-woo queria que ele atuasse. O Sang-woo falou pra ele, que pena que você não vai atuar na peça, eu queria tanto te ver atuando. Eu tenho certeza que foi por isso que ele aceitou, inclusive, fazer o bico na peça. Exato, claramente. Então, que mundo que esse homem não pegaria a merda do telefone, ligaria pro namorado dele e falaria, ei, adivinha só, eu aceitei o papel na peça, eu quero que você vá. Eu vou conseguir o ingresso pra você, mas eu vou colocar na sua caixa de correio, você pega lá. Como é que esse diálogo nunca aconteceu, mano? E como é que o outro, tão desesperado volta assim pra pra ver a casa peça, chorando, não liga pra ele? Exato. E ele chorou, velho. Ele chorou e eu fiquei triste por ele. Só que eu achei a situação tão burra que eu fiquei triste temporariamente e depois eu fiquei com raiva, porque... No mundo real, um telefonema resolveria isso. Porque, desculpa, se você tá tão desesperado... Vamos supor, Nayana, você dançava por bastante tempo, né? Vamos supor, Nayana vai participar de uma apresentação de dança e meu sonho é ver a Nayana se apresentando. Entendeu? Mesmo se a Nayana não me desse o ingresso, se eu realmente fosse lá, tentasse comprar e tivesse esgotado... Gente, se eu eu quero ver a ponto de eu chorar se eu não conseguir ver a Nayana dançando, eu vou pegar o telefone, eu vou ligar. Nayana, eu não tô conseguindo ingresso pra sua peça. Me ajuda. Não tem, realmente não tem chance de eu assistir a tua performance? Não tem como eu assistir o teu show de dança mesmo? E a Nayana vai me dizer se sim ou se não. E se ela realmente quisesse que eu fosse, ela ia dar um jeito de me colocar lá. Avisar, entendeu? Também, ou conseguir ingresso. Mano, sério. E aquela cena, ela canalizou pra merda nenhuma. Merda nenhuma na história. Que eu ainda falei, eu pensei, o Jae-young vai aparecer vestido de pirata na casa do Sang-woo. Na casa. E aí vai se resolver. Não. E nada. Não vai. Aquela cena era tipo assim, águas que deram em nada, sabe? Eu fiquei muito irritada. Porque, tipo, pra que eu li toda aquela construção? Pra nada.
Porque aquilo nem foi o estopim da relação deles. Não gerou nada. Em termos, assim, de storytelling, foi desastroso aquela parte. Eu fiquei, primeiro, irreal, um conflito sem noção. Mano, se você quer criar outro conflito, se você quer outra situação triste, faça outra coisa. Porque aquele motivo ali não tem cabimento. Aquele problema, Nayana, não existe aquele problema na vida real. E foge dos personagens também, porque eles resolviam outros muito problemas com comunicação. Exato. Sabe? Tipo, não faz sentido. E aí, tipo, depois que você passa dessa parte, você continua entrando numa outra fila ladeiras. De problemas Exato. De comunicação. E aí fica irritante, porque, de novo, são coisas muito simples de serem resolvidas. É sentar e conversar. Gente, eu entendo que tem pessoas que não são boas de sentar e conversar, mas é cansativo todos os problemas sempre se darem por a falta dessa qualidade que é você se comunicar assertivamente, entendeu? E sabe o que é pior? Velho. A resolução também não era eles conversando. Era de outro jeito. Isso eu também sentia falta. Porque não era tipo, olha, eles não se comunicaram, então agora, olha que satisfatório eles se comunicando. Não. Sim. Eles resolveram de outro jeito, fisicamente, que eu também achava meio desnecessário, assim, eu ficava meio... Exato. Estou irritada com isso, porque isso não é o jeito de resolver o problema. E parecia que, na verdade, o problema só surgia para as coisas poderem ser resolvidas desse jeito. E eu ficava, não é assim que funciona. Sim. Não é assim que funciona. E aí é muito triste, porque chegou nesse final e teve outros problemas, até que, tipo, tudo deságua naquela cena que o Sang-woo sai, e ele... Aquela amiga também deu o conselho mais torto da vida pra ele, né? Puta que pariu. A amiga do Jae-young que ficava lá no laboratório com eles, né? Estranha. Que ela falou pro Sang-woo, você pega, eu vou te arrumar, você vai fazer o seguinte, você vai sair, você vai pra essa rua que a galera vai pra se pegar, pra ter relacionamento casual, e aí você manda uma mensagem pra ele, e aí ele vai te ligar, você não atende as primeiras, sei lá, 2, 3 ligações, depois você atende, aí ele vai até você. Tipo, ela deu um conselho muito furado desse negócio de morde-a-sopra, né? Não. Você faz ele sofrer pra ele ir atrás de você. E, mano... Não é assim que funciona. E ele comprou esse conselho merda. Essa menina fez uma... Que participação merda. Que conselho bosta. Sério, se um amigo meu dá um conselho merda desse, uma pessoa que eu tô junto, não. Eu ia ficar muito puta, velho. Amiga, você quer que a gente termine? Você quer que a gente termine e fala logo. Porra. E tudo isso porque, tipo, ela também julgava o Jae-young pelas relações passadas. Porque, ele vai fazer o Sang-woo sofrer. Ela se projetou no Sang-woo, porque ela sofreu em relações passadas, e aí, tipo, ela deu conselhos pro Sang-woo, sendo que o Jae-young, ele não tava encarando o Sang-woo. Tipo, o Sang-woo era diferente de várias outras relações casuais que ele teve no passado. Exato. Ele era muito mais importante pra ele do que outras pessoas que ele se relacionou no passado. Acho que foi o primeiro homem que ele se relacionou. Acho que ele já tinha se relacionado com outros, mas nunca tinha gostado de outro homem. Exato, né? Exato. Ele já tinha transado com outros homens, mas nunca tinha gostado de outro. E aí essa amiga simplesmente comprou que, ele fica com um monte de gente, ele é pegador, então ele vai fazer o Sang-woo sofrer. Mas ele tava querendo levar a relação dele com o Sang-woo pra um outro lugar. Ele tava fazendo planos de talvez os dois... morarem fora juntos, e ela não sabia, e ela acabou jogando gasolina na fogueira e fez a parada ficar pior ainda. O Sang-woo pegou, foi pra rua, aí o que era pra ele ter atendido a ligação, o celular dele desligou, ele foi assediado por um cara que ele não queria ficar junto no bar. Quando o Jae-young chegou, eles ainda brigaram mais, tipo, aquele mal-entendido todo. É muito chato. Eu achei muito cansativo. E pra mim, a pior coisa do Webtoon foi que o Webtoon acabou logo depois daquilo. Tipo, eles têm toda aquela catarse de parar no meio da avenida, de brigar, de gritar, deles chorarem, espernearem e tal. Aí depois eles sentam, conversam, que era o que eles tinham que ter feito desde o começo. É o que eles faziam no começo. Eles faziam isso no começo.
Eles faziam. Por isso que, assim, não é que eles são incapazes. Eu acho que aqueles personagens têm capacidade de sentar e conversar, entendeu? Uhum. E aí, depois que eles sentam e conversam e se acertam, o webtoon acaba. Sabe a e felicidade? Pra mim, isso é muito ruim. A gente já falou isso várias vezes e a gente vai falar de novo. Uhum. A gente não tá lendo só pra ser triste, a gente quer as pessoas felizes também. E pra mim, é muito de momento, porque aquela foi a pior parte do webtoon. Não a pior em termos de sentimento. A pior de mais chata, de mais sem noção, de mais arrastada, entendeu? E o webtoon terminou naquela parte. Então, pra mim, eu gostei muito de Semantic Error. A maior parte do webtoon pra mim foi muito legal. Só que eu terminei a minha leitura em baixa. A minha também. Eu terminei num ponto chato da história. Se a história tivesse mais 15 capítulos depois, resgatando aquele início da relação, a relação saudável e legal dos dois, que eu gosto. Exato. Talvez eu não chegasse aqui nesse review pesando tanto nisso. Entendeu? O problema é que eu tava muito bem, gostando, e de repente eu fiquei com muita raiva nessa parte. Eu fiquei muito incomodada nessa parte. E acabou. E a história acabou ali. E foi ali que marcou pra mim. Tipo, o sentimento predominante quando eu terminei de ler o webtoon foi o mesmo. De raiva. Foi de incomodação, entendeu? Parece que, tipo, tudo que eu li antes foi substituído por esse sentimento de ai, que saco. Sim. Ai, que saco. Sim, exatamente. Exatamente. E sabe o que é pior? E aí até... Pode falar. Eu quero falar que a sensação que eu tenho é que, tipo, na terceira temporada, a própria autora perdeu os personagens, assim, sabe? Tipo, porque tinha momentos que o Jae-young parecia... Era uma red flag ambulante, assim, sabe? E no começo ele não é. E eu fiquei muito irritada, sabe? E tinha momentos que o Sang-woo lidaria com sentimentos que ele não lidaria com sentimentos de jeito muito diferente. Só que na terceira temporada muda tudo. E eu fiquei muito irritada com isso. É isso. E pega, assim, porque fica aquela coisa de precisamos adicionar um conflito, porque essa relação não pode só ser boa. Só que perdeu a mão no conflito, assim. A gente fala sobre isso em vários episódios, assim. Cuidado com essa questão de conflito, né? Crie conflitos realistas e cuidado para você não exagerar no conflito, porque chega uma hora que cansa. Você pode botar, mas se a gente fica numa sucessão de conflitos, isso incomoda. E eu tive essa sensação, eu li esse webtoon num dia. Imagina quem leu ele toda semana. Por isso você me perguntou. E ficou naquele mar de conflito por meses, entendeu? Naquela coisa. Eu ainda me surpreendo porque quando eu fui procurar as informações técnicas desse webtoon e tal, eu acesso um site que tem esse compilado de várias coisas, que ajuda bastante a fazer esse resumo, entender, né, pra montar aqui o roteiro. E lá tem espaço onde o pessoal deixa comentários sobre a história também. E eu vi todo mundo falando que era, tipo, um dos melhores BLs, que era uma história perfeita, e eu discordo bastante. Sim. Eu não acho que é uma história perfeita. Eu não acho que é um dos melhores BLs. Eu acho que é um bom BL. Exato. Eu acho que é uma história legal. Eu acho que assim, ó, desde já, vale a pena Indicável. ler. É legal. Exato. Ela tem problemas, dá pra indicar. É legal, é divertido. Eu não me arrependo de ter lido. Eu fico triste no ponto que eu tava quando eu terminei de ler. No que a história me gerou de sentimento quando eu terminei de ler. Mas tá longe de ser uma história terrível. Só que assim, não é uma história perfeita. Não acho uma história perfeita. Como eu disse, tinha alguns conflitos que era meio... Isso só pode ser um conflito real numa história de ficção, porque não é possível, sabe? E ainda assim, dentro da história de ficção tem que fazer sentido. E não estava fazendo. Pô, os personagens, eles não são irracionais dentro de uma história de ficção, entendeu? Que nem a gente falou, essa é uma história de ficção moderna. Se fosse nos tempos das cartas ainda, faria sentido o convite estar na caixa de correio e ninguém ter conversado com ninguém. Exato. Agora, os dois estão na mesma universidade. Os dois têm celular. Os dois se veem, entendeu? Os dois já se ligaram uma vez na vida? Não. Gente? Não. Ai, mas é que eles estavam muito ocupados. Tu não consegue mandar uma mensagem? O cara conseguiu ir até o prédio dele e botar na caixa de correio, mas ele não conseguiu mandar um SMS, mano. Pelo amor de Deus. Por favor. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa. Então, assim, você quer incluir conflitos na sua história?
coloque conflitos na sua história. Mas assim, a gente tá lendo, pô, galera, a gente consegue ali fazer 1 mais 1 igual a 2 enquanto a gente tá lendo, sabe? Não duvida da capacidade do leitor de entender, de discernir, de conectar os pontos e às vezes perceber uma parada que não faz sentido que você escreveu. Então assim, pra mim, eu gostei bastante de Semantic Error, que nem eu falei. Recomendo, é legal, tem momentos icônicos, ela é uma história que é muito única em algumas abordagens, a relação dos personagens é legal, o desenho é muito massa, a gente não falou disso, mas é muito bonito, né, Nai? É bem legal mesmo, o traço a gente não falou disso, mas é bem legal de ver. Não é nada muito diferente, mas é legal. É bem feito, é bem feito, né? É nesse lugar. É muito bonito. É porque é uma estética muito particular dos webtoons coreanos, mas assim, é bonito, é bem legal, eu não gerou um incômodo, não tinha uma parada mal feita, parada bem feita. É muito legal também, principalmente acho que eu e a Nai, que a gente é designer mesmo, né? Nossa, sim. Eu achava muito legal ver eles trabalhando no projeto. A discussão deles era legal. A discussão. Porque dava pra ver que a coisa tava detalhada a ponto de, se você já trabalhou com alguma coisa parecida com aquilo ou com aquilo diretamente, fazia sentido as discussões que eles estavam tendo, entendeu? E era legal ver a visão do designer contra a visão do programador, que via as coisas muito objetivamente, mas ele trazia às vezes a visão do, tá, mas isso aqui no usuário final não vai fazer sentido, né? Tipo, a gente tá fazendo que nem o planejado, mas na prática funciona diferente, né? Vale a pena a gente mudar. Eu achava muito legal ver isso, tá? Muito massa. Então, assim, era muito legal. Muito satisfatório. É uma ótima história, mas essa parte final pegou muito. E aí eu acho que fica o toque também, porque eu sei que tem gente que escreve seus próprios webtoons, também é quadrinista, que eventualmente escuta o podcast. É muito chave pra mim, e eu posso dizer, acho que até pra Nai também, como leitora, essa finalização da história. Tem histórias muito boas, e se perder no final, é um sentimento triste, porque às vezes é o sentimento que você termina, sabe? Que nem às vezes uma história pode não ter começado muito bem, é o que fica. Mas aí ela vai melhorando, melhorando, e aí você termina com uma percepção muito boa dela, porque você chegou no final e você tava, naquela coisa de, nossa, que incrível. E aí e quando o contrário acontece, o que a gente fica às vezes é o sentimento de, pô, essa história poderia ter sido muito mais, né? Tipo, quando não começa muito bem e termina muito bem, é progressão, é evolução, né? Exato. Quando começa muito bem e não termina muito bem, a gente sente que a gente tá regredindo, né? Regressão não. E, putz, não é legal, porque como a gente já viu o começo muito bom, a gente sabe que aquela pessoa teria capacidade de ter entregado uma parada incrível, sabe? Exato. Exatamente. Então, pra mim, assim, acho que se eu fosse resumir minhas percepções do review, Semantic Error é uma história maravilhosa, muito engraçada, muito divertida, porém com um gostinho amargo que ficou no final e infelizmente não saiu e não sai ainda, né? Ainda fica, porque a gente fica preso no que poderia ter sido, né? Na minha cabeça também poderia ter parado ali. Tem esse tipo, poderia ter sido ou poderia ter parado aqui. Também poderia sinto ter isso. Terminado antes. Ali, que tá ali tava bom também. Não tinha mais o que criar treta. Exato. Eu acho legal abordar as inseguranças deles, eu acho que são inseguranças válidas, né? Também. Tô me entregando numa relação que tem uma data de validade, mas não era pra aquele lado, sabe? Não era pra aquele lado. Talvez terminar no começo das inseguranças e aí depois fazer eles acertarem elas na conversa mesmo e fechar. Eu tava satisfeita, porque a história também já teve pontos iniciais de conflitos que foram superados, que era o atrito na relação deles, né? Sim. Essa adição do conflito extra no final, talvez fez a história ficar a maior parte dela no conflito. E aí isso não é muito legal pra gente que lê, né? Concordo com tudo, é exatamente isso. Pra finalizar o final tem que ser bom e a consistência do personagem. É só isso. Sim. E o conflito tem que fazer sentido, tá, gente? O conflito tem que fazer sentido. Senão não vale a pena. É isso. É isso.
eu acho que você já comentou, mas ele é super indicável. É isso. Super, é isso. Gente, leiam. A gente falou das coisas que a gente não gostou tanto, mas eu espero que tenha ficado claro que a gente falou de muitas coisas legais também nesse episódio. É que no meio de tanto BL ruim, ele é um bom BL. De tanto BL que é problemático, Exatamente. Esse é um bom BL. E a gente tá falando das coisas assim, porque, sabe aquela coisa, eu uma vez, eu tava procurando um hotel, super fora, mas é só para as pessoas entenderem a relação. Eu tava no hotel e o cara tava fazendo um comentário, tipo, a pintura da parede tá riscada do quarto. Aí eu olhei e falei, se o cara tá reclamando da pintura da parede, significa que o chuveiro esquenta, sai água, a cama é boa, o travesseiro é bom, porque se ele conseguiu olhar pra pintura da parede, significa que o resto tá funcionando. Então esse é um bom hotel. E era um bom hotel. Exato. Mas é exatamente isso. Se a gente tá reclamando disso na história, significa que todo o resto da história é bom. Sabe? Tipo, a gente conseguiu chegar nisso porque o resto não foi pior. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre o assunto não precisa acabar ainda, tá? Não! Você pode continuar interagindo com a gente pelo @falardewebtoon, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todos os lugares, né? E a gente tá por aí, né? Nossa, todos. Tipo, e se não tiver, avisa a Mari. Mas assim, procura que a gente vai estar. Exato, a gente tá sempre bem empenhada em estar presente no maior número de lugares possível, tá? E, gente, tem perfil das hosts também na descrição, caso você queira falar com a gente individualmente, queira conhecer um pouquinho mais sobre a gente, trocar uma ideia, a gente é bem acessível, tá? A gente é bem de boa. Ninguém vai... A gente vai te receber bem, a gente sempre se esforça pra receber, trocar ideia com o pessoal, e a gente gosta, inclusive. Então, dá uma olhada aí na descrição, caso você tenha interesse. Na descrição também tem link pra você entrar na nossa comunidade do Discord, que tá lá pra sempre que vocês quiserem... acionar a gente de um jeito um pouco mais direto e tal, a gente tá lá também, né? E lá no Discord tem várias coisas que dá pra fazer, pode mandar imagem, pode mandar link, pode mandar vídeo, pode fazer o que quiser. Então, dependendo do que você queira conversar com a gente, pode ser que o Discord seja aí um canal que faça mais sentido, então você pode acionar a gente por lá também, tá? Marca a gente no @, a gente vai aparecer, a gente vai brotar do chão e vai falar com você, tá bom? Gente, mais uma vez também não se esqueçam de seguir, avaliar, ativar as notificações do nosso podcast. Por favor. E Nai, também vai rolar enquete na publicação desse episódio, né? O que a gente quer saber nessas enquetes, hein? Aí, se a pessoa vai concordar com o final, se ela leu e se ela concordou com o final. Se ela tem a mesma opinião que a gente. Eu acho que vale aí a gente perceber qual é o termômetro do pessoal que escuta o podcast em relação a Semantic Error, se tiveram as mesmas sensações que a gente. E outras percepções também são bem-vindas, tá? A gente compartilhou aqui a nossa visão, mas a gente quer saber também um pouco da opinião de vocês, tá bom? No mais, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau, muito obrigada! Até a próxima! Até a próxima! Cuidado com os trabalhos em grupo, tá, escolhe gente? bem o grupo, muito gente. perigoso. Se você não puder escolher, sério. batalha pra poder escolher.